360 graus em Cuiabá, que são segmentos de feiras de bairro. E o senhor, em 2012, assinou um documento comprometendo a revitalizar as feiras de Cuiabá. Tanto é que está aqui nossa amiga responsável, dona Virgínia, e não foi cumprido. E hoje, prefeito, eu quero saber de você qual é a proposta para a gente rever esse projeto tão lindo que você fez lá no Hotel Fazenda. Convidou mais de 500 feirantes para participar lá desse primeiro seminário. E como disse o bispo aqui, né, o senhor fez vários golaços nessa campanha, nesses 4 anos. Atirou várias bolas na trave. Mas com o feirante, o senhor errou feio. Chutou fora mesmo. Então eu estou aqui cobrando qual é o projeto do senhor para as feiras de bairro. E eu hoje sou representante dos feirantes. Sou representante puro dos feirantes. Criamos uma comissão de feirantes para representar a nossa categoria, que foi esquecida pelo prefeito Mauro Mendes. Sim, acredito no seu trabalho. Então quero ver a proposta que eu possa levar para os feirantes. A proposta é sua que eu posso levar para os feirantes, para que a gente possa agora trabalhar junto nessa nova empreitada, nesses próximos 4 anos. Porque eu creio que o senhor fez um bom trabalho em outras áreas, mas o senhor escolheu errado a pessoa para representar os feirantes. E agora, como representante sério, puro, eu quero representar a nossa classe e quero o seu apoio e quero ver qual a sua resposta que eu possa levar para eles. Eu vou começar pela mesma sequência que as falas foram feitas, né, pelo Abílio, Bispo Haroldo, Semário, a professora Jaci, por último Mário, e rapidamente, né, recapitulando um pouco daquilo que eles falaram, das pontuações e mais objetivamente de alguma pergunta ou algo mais objetivo que eles possam ter feito. O Abílio, ele fez algumas contextualizações e, obviamente, né, dentro da casa da gente, quem aqui é casado sabe que de vez em quando marido e mulher se desentendem, não é verdade? Que um tem uma opinião, outro tem outra opinião. Você vai fazer uma reforma dentro da sua casa, né? De vez em quando marido e mulher brigam, não é? Que um quer de um jeito, outro quer do outro, e no final das contas prevalece a vontade de quem? Da mulher. Normalmente é da mulher, não é assim? E aí do homem que não fizer, não é assim? Então, gente, se dentro da sua casa, quando você está fazendo uma reforma, fazendo ali uma construçãozinha, tem desentendimento e no final tem que prevalecer a opinião de alguém, não é assim? Imagina numa cidade. Imagina numa cidade com 600 mil habitantes, ou num bairro que tem lá 3, 4 mil, 5 mil, ou numa região que aquilo envolve 30, 40 mil pessoas, se você for ouvir a opinião de todo mundo para decidir o que vai fazer. E o seu prefeito que ia mais fazer reunião na história desse município, e no final das contas, o pior prefeito da história, que não ia fazer nada. Não é que você não tenha que ouvir. Na nossa administração, todos os conselhos, ou quase todos os conselhos, estão funcionando. Na nossa administração, nós ouvimos a Câmara dos Vereadores. Os vereadores viram e mexem, levam lá as suas opiniões, levam lá as suas reivindicações, e elas muitas vezes são ouvidas. Na nossa administração, nós já recebemos muitos segmentos de várias áreas aí da administração, da nossa cidade, da nossa sociedade, e ouvimos as suas indicações, e muitas delas foram atendidas, à medida do possível. Então, nós estamos abertos a esse diálogo. Agora, tem que decidir, tem que fazer. Porque se você começar, vou fazer uma obra aqui, mas tem uma árvore na frente. Um quer que deixe a árvore, o outro quer que tire a árvore. Um quer que planta a árvore de um jeito, outro quer que planta a florzinha amarela. Vou plantar esse canteiro aqui, bota a grama ou bota a florzinha? Se eu começar a discutir isso, a cor da florzinha, a cor da grama, não sei o quê, vão ficar 6 meses, 1 ano discutindo. Das pequenas coisas às grandes coisas. Tem gente que acha que não devia fazer ali o Parque das Águas, não, porque derrubou lá umas 50 árvores lá para fazer o Parque das Águas. E tinha que preservar as 50 árvores. O esgoto estava lá no Parque das Águas há 15 anos sendo jogado lá dentro. Esgoto que a água estava até verde. Na cara de Ministério Público, na cara da Assembleia, na cara de governo. E tem uma parte do esgoto que está até hoje lá.
E ninguém fez nada. O Porto Cuiabá, quando nós derrubamos algumas árvores, debatemos um pouco sobre isso, estava lá com esgoto, com lixo, drogados, todo tipo de gente, uma parte ainda está lá até hoje, e ninguém fazia nada. Então eu, Abílio, digo assim, ó, nós temos sim que melhorar algumas coisas. Por isso, gente, que de 4 em 4 anos se discute. Por isso que de 4 anos você tem que vir, debater, ouvir, né? Algumas reclamações, elas são perfeitamente compreensíveis, naturais e tem que ser levadas em consideração. Algumas você pode dizer, olha, não é bem assim, talvez a pessoa está até certo naquilo que ela está dizendo, mas ela está enxergando um problema no ângulo dela. E aí ela está correta. Se ele olhar de um ângulo mais geral, às vezes não é bem assim. Então a participação popular, ela tem que ser ampliada, ela tem que ser respeitada. Existem os mecanismos para isso, são os conselhos. Os vereadores são legítimos representantes. Vocês aqui, como é que alguém vai dizer que vocês vão legítimos representantes depois? Quanta conversa, quanta história vocês vão ter que ouvir, quanto, né, vocês vão para ganhar o voto das pessoas. Então vocês são sim legítimos representantes para ir lá, levar um projeto, debater, ouvir, falar, pedir, e muito daquilo que os vereadores pediram foram feitos. Agora, não dá para fazer tudo. E às vezes a pessoa que não é atendida, ele fica chateado. Alguns até entendem, porque viu muita coisa sendo feita, mas alguns não entendem de jeito nenhum. Não interessa se fez para um monte de gente. Não fez para mim, está ruim. Não tem ser humano que não é assim? Não fez para mim, está ruim, está uma merda, está ruim, xinga e fala, não é assim? Mas paciência, né? A gente tem que entender isso. Cada um tem um jeito de entender e interpretar. Graças a Deus, a maioria não é assim. As pessoas reconhecem, elas entendem e têm o direito de pedir, de continuar reivindicando, trazendo sugestão, criticando, porque é assim que também se melhora. Né? Então, a participação popular certamente ela vai, né, procurar, primeiro, ser sempre exercitada, mas eu sempre digo, eu sou um homem que decido. Na hora de decidir, eu ouço, escuto, mas decido. Não fico muito, senão não faz. Senão não faz. Né? Fica com muita conversa e as coisas não acontecem. E está lá hoje, no Porto Cuiabá, e fiz um acordo com o Ministério Público. Vamos plantar para cada árvorezinha que eu derrubei aqui, o árvorezona que importa, vamos plantar 10 a mais. E estamos plantando. Só agora, nós estamos comprando 100 mil mudas de árvore para ser plantada a partir de setembro. Só de ornamental, hoje eu dei uma ordem de serviço, né, serão mais quase 500 mil mudas. Hoje, fiz lá com o estopo na minha sala, a contazinha, vi quanto que isso vai custar, vi se tinha um dinheiro, tem. Vamos comprar 500 mil mudas de ornamentais para plantar por toda Cuiabá. Não é só os canteirozinhos na central, não, já tem para tudo quanto é lado na cidade, nós estamos plantando, para melhorar a qualidade da cidade como um todo. Bispo Haroldo, a participação na campanha e no plano de governo, certamente era bem-vinda, muito bem-vinda. Embora nós tenhamos aí uma razoável noção da cidade, mas nós não conhecemos tudo. Ninguém conhece, ninguém pode ter pretensão. Então sempre tem que ouvir, né? Sangue novo oxigena, pessoas novas que vêm de fora, elas trazem uma visão, né, que muitas vezes quem está no dia a dia ali, né, das confusões, acaba não percebendo. Então é muito bem-vindo, o PSC estará muito bem-vindo nesta elaboração do plano de governo, na participação da campanha, coordenando alguns segmentos, né, religioso, evangélico, né? Nós vamos ter uma campanha muito diferente esse ano, certamente. Não vai ser uma campanha com aqueles grandes comitês, aquelas confusões de comitê. Gente, 45 dias, correr para a rua. Não vai dar nem tempo de montar comitê. Demorava 30 dias montando comitê. A partir do dia 15, demorava 30 dias montando comitê, falta 15 dias para a eleição. Não vai dar tempo. Vai ser um pouco diferente a campanha, né? Essa nova realidade exige isso, mas certamente dentro dos espaços existentes, dentro das condições existentes que vamos construir, isso vai ser compartilhado com todo mundo e vai ter o espaço, certamente, dos partidos e da sua importância que eles têm. O Alcemário, ele falou um pouco aí sobre a estrutura, né, que nós vamos ter para, né, trabalhar a campanha. Todo mundo tem uma razoável noção de que nós vivemos um novo momento, mas dentro daquilo que nós tivemos e teremos sempre, né, o PSB está trabalhando para isso. Hoje o Fabinho estava lá em Brasília, né, numa missão lá, ele, Fabinho, nosso deputado federal, com o nosso presidente, né, do partido lá, conversando exatamente sobre isso, né, sobre algumas condições, alguma ajuda que vai vir do partido, que nós temos aqui condições do PSB, encabeçar uma chapa e do PSB ter, então,
né, uma capital que é muito importante para os partidos políticos. E aí, isso vai vir, nós vamos compartilhar isso dentro da nova realidade com todos aqueles que estarão ao nosso lado, para garantir as condições aí, você chegar no seu eleitor, levar uma proposta, levar o seu número, que já sempre foi sorteado aí por todo mundo, né, e que isso possa, nesse split aí, que vai ser, na verdade, um split rápido de 45 dias, fazer chegar, né, nos eleitores o que você pensa, o que você defende, né, e as condições para que a pessoa te conheça ou te reconheça e saiba o seu número, né, para votar. Ok? A questão do esgoto, né, que o Semário falou, obviamente, né, ele fala, precisa de asfalto. O esgoto hoje em Cuiabá, ele é da concessão CAP. Infelizmente não vinha bem, infelizmente houve um problema lá com um grupo investidor que pegou isso. Eu não tenho dúvida nenhuma que o melhor caminho ainda é a concessão, embora errou com a empresa que pegou. Gente, ontem eu estava lá em Brasília, numa reunião com o ministro das cidades. Prestem atenção no que eu vou dizer. O ministro ontem me mostrou com números assim, ó, na mesa. Falou, prefeito, olha aqui, ó, o que tem aqui de convênio assinado no Ministério das Cidades, PAC 1, PAC 2, não sei o quê, PPI Favelas, um monte de programa que o governo do PT irresponsavelmente, mentirosamente fez com esse país, vai precisar de 70 anos de orçamento para cumprir aquilo que está assinado. Vou repetir as palavras do ministro. Vai precisar de 70 anos com o atual orçamento do Ministério para cumprir todos os convênios, tudo que está orçado, tudo que está empenhado lá dentro do Ministério. Brincavam de fazer programas. Lançava-se programas, lançava-se obras, né, fazia empenho. Só o que está empenhado vai demorar 40 anos com a quantidade de dinheiro que o Ministério está recebendo nos 2 últimos anos para honrar tudo que tem lá dentro. Então não adianta achar que aquela conversinha que alguns já devem ter ouvido dizer aí, em Brasília tem muito dinheiro, o que falta é bons projetos. Conversa fiada. Conversa fiada. Eu já enviei lá em Brasília um monte de projetos, né? Alguns foram aprovados, assinados, contrato assinado. Está aí um exemplo, gente, Parque das Águas, 10 milhões de reais viria para fazer um belíssimo parque ali, ó, que é lazer, que é cultura, que é espaço para as pessoas. Eu fico muito contente quando eu vou no final de semana, uma noite lá no Tianaíra, e vejo assim de gente fazendo piquenique, famílias, crianças fazendo aniversários, noivas, gente, tudo quanto é bairro da cidade de Cuiabá. É lazer gratuito para as famílias cuiabanas. O Ministério criou. Então, não adianta. Esgoto vai ter que ser, nós fizemos a intervenção, se a empresa não entrar no eixo, pelo jeito não entra, nós vamos fazer caducidade, vamos tomar o contrato de volta e vamos colocar na mão desse preparo para fazer o esgoto, que é isso que todo mundo quer, a água. Porque pagar pela água, no mundo inteiro, tem lugar nenhum do Brasil que a água é de graça. Tem lugar nenhum do mundo, grande parte do mundo, você paga pela água que você usa, paga pelo esgoto. Mas você tem. Entendeu? Mas tem. O pior dos preços é o que nós estamos em Cuiabá. Pagamos e não temos. Esse é o pior dos preços. O pior dos preços é enfiar esgoto no rio Cuiabá, no rio Cochipó. Esse é o pior dos preços. Então, nós queremos alguém que faça e que cobre um preço justo, preço honesto, né? E aí todo mundo vai pagar satisfeito. Depois que nós assumimos a CAB, aumentou. Não sei por que as pessoas estão pagando mais. Estão pagando mais. Nós já estamos, inclusive, agora, começando a ampliação da estação Ribeirão do Líbano. Daqui a alguns dias vocês vão ver chegando aí, ó, carretas e carretas de tubo, já para ampliar a estação Ribeirão do Líbano. Ampliando ali, vamos assumir parte aqui daquela região, União, Florianópolis, todo para essa nova estação, que vai liberar água ali para CPA, Alto da Serra, uma região que sempre teve muito problema. Até o final do ano, se Deus quiser. Eu tenho quase certeza disso, que nós vamos resolver o problema da água na cidade de Cuiabá. Agora o esgoto, precisa de 500 milhões de investimento. Esquece. Não vamos ter nunca. Nós perdemos. Tem que lembrar. Vai ser muito boa. Eu não gosto de falar de ninguém, não. Não é meu feitio falar de adversário. Entendeu? Mas tem um candidato aí que vai ter que explicar por que é que lá em 2009, quando Cuiabá tinha
mais de 200 milhões para fazer saneamento em Cuiabá, através de uma decisão desse candidato, que depois foi anulada por estupidez. Ele quis se aparecer, deu uma decisão errada, equivocada, que a única consequência da decisão foi fazer Cuiabá perder 200 milhões de reais de dinheiro em caixa para fazer o saneamento e não fez. Será que ele fez? E esse vai ser candidato agora, vai ser uma boa oportunidade para ele debater com a cidade. Por que é que ele errou? Feio. Uma decisão, se fosse de verdade, o tribunal não tinha anulado. E aí a consequência foi essa: Cuiabá perdeu 200 milhões. E aí veio o Galindo, fez a privatização, a concessão, a empresa não foi bem, infelizmente, ficou 3 anos enrolando, tá? E aí nós tivemos que fazer a intervenção, fizemos, e estamos procurando construir um caminho que possa dar segurança jurídica para que a água na torneira das pessoas tenhamos e que nós tenhamos também o esgoto coletado na cidade de Cuiabá. Professor Jaci, capacidade de investimento, né, é fundamental, né, isso que eu falei. Não adianta ficar sonhando com o dinheiro de Brasília. O Brasil está numa crise profunda hoje. Já falei isso aqui, tem grande parte dos municípios brasileiros, dos estados brasileiros, não podem nem pagar salário. Nem pagar salário. Então imagina fazer investimento. Essa é a dura realidade. Poucas, dá para contar aí nos dedos das mãos as cidades que hoje conseguem, né, fazer investimento, fazer asfalto, fazer, né, construir parque, fazer escola, construir hospitais. Dá para contar nos dedos das mãos quem está conseguindo fazer isso no Brasil, gente. Porque se alguém não consegue pagar salário, será que ele está deixando atrasar salário para fazer obra? Não é verdade? Então assim, nós vivemos um momento difícil no país. Então não adianta querer vir vender, né, terreno no céu, porque não vai entregar. Momento difícil, momento de responsabilidade, momento de seriedade, momento de ter juízo. É igual aqui, todo mundo aqui tem filho, ou se não tem filho, tem irmão, tem pai. Né? Então às vezes eu até brinco, falo assim, às vezes eu me sinto como se fosse um pai. Eu chego, prefeito, eu quero asfalto, prefeito, eu quero não sei o quê, prefeito, eu quero a minha escola, prefeito, eu quero o creche. Tudo bem, as pessoas estão pedindo, tem razão de pedir, devem pedir. Agora, tem dinheiro para fazer tudo? Às vezes você fala para o seu filho assim, ó, papai não tem dinheiro agora. É assim, mamãe não tem dinheiro agora. É assim, de vez em quando nossos filhos pedem alguma coisa, não fala para eles. Ó, papai não pode agora, mamãe não pode. Porque você ganha um salário, tem um dinheirinho ali, e tem compromissos importantes já assumidos ali, pagar água, pagar energia, pagar o mercado, pagar algumas coisas. E aí você vai fazendo o esforço daqui e dali, de repente você consegue fazer alguma coisa com o filho. Então é assim que tem que administrar, com amor, com responsabilidade e com verdade. Porque aí as coisas acontecem. Porque mesmo no período, lá em 2014, ninguém falava em crise no Brasil ainda. Agora, 2015, 2016, todo mundo fala em crise. Mas lá em 2014, fui um dos primeiros prefeitos do Brasil que fez uma reforma em Churuca. Tinha 24 secretarias, coloquei 17. Tudo bem, posso colocar 30 secretarias. Vou dar 2 para o PSC, 3 para o PSC, 50 secretarias. E aí? Vai sobrar dinheiro para fazer asfalto? Vai sobrar dinheiro para, né, para fazer escola? Talvez os partidos vão ficar contentes comigo. Daí a pouco não vão poder nem andar na rua, porque vão ser lixados. Vamos ter muito prefeito por aí, né, com muito político aí que não pode andar direito na rua. Graças a Deus, todo dia de manhã, estou em uma obra, estou em outra, vou, olho, ando, né, não tenho tido problema com a nossa população. Reclamar, está certo, tem um direito de reclamar. Eu também reclamo muito. Quando as pessoas não pagam o IPTU, eu estou mandando para o pau. Protesta, tem que cobrar, ué, não é verdade? Não cobram de mim? Eu tenho que cobrar também. Né? Isso faz parte. Senão, como é que eu vou fazer o dinheiro? Né? Não é do meu bolso, não é de lugar, não é com dinheiro da população, o dinheiro que nós arrecadamos, quando ele é bem aplicado, está aí o resultado. Não fizemos mágica, não tem mágica não, gente. Acredito em milagre de Deus. Mas aqui é trabalho sério. Aplicar corretamente o dinheiro, saber trabalhar, saber mexer o doce, como diz o ditado, que as coisas acontecem. Então, participação do PSC, professora Jaci, a senhora perguntou muito claramente, certamente vai existir, vai depender muito, né? E eu sempre digo, né, quem chega na frente bebe água limpa, não tem esse ditado?
todo mundo conhece, né? Lá atrás, quando nós fizemos uma composição, né, nós fizemos uma composição partidária e esses partidos foram reconhecidos. Então, isso eu posso dizer de cabeça erguida. Tem uns que estão lá até hoje, bons secretários. Não. Ao longo do tempo, as coisas vão mudando. Não tem jeito. Né? Tem que fazer alguns ajustes. Alguns desempenham bem. Alguns desempenham bem. Até falar para os vereadores, eles sabem disso. Olha, eu posso até aceitar a indicação, que não aceitei muitas. Depois que indicou, acabou a indicação. É o cidadão e o desempenho dele que mantém ele em governo. É a pessoa e o chefe dele. Desempenho bem, fica. Teve indicação lá que nós recebemos, o cara é tão bom, passou um pouco, chegou lá o cidadão, não, quero pedir o cargo de volta, quero indicar outro. Negativo. Negativo. O cara está trabalhando direitinho, fazendo um bom trabalho, belo profissional, deixa o cara trabalhar. Ah, indicou porque não sei o que, não está trabalhando? Ó, me desculpe. Eu trabalho 12, 14 horas por dia. Dentro da prefeitura. É difícil eu sair lá das 8, 9 horas da noite. Então, no mínimo que eu quero é que as pessoas trabalhem 8 horas. Não precisa trabalhar 12, 14 não. Mas trabalhe às 8. Não estou pedindo nada demais, não é verdade? Então, certamente, o partido será reconhecido, se estiverem conosco. Né? Não vou criar secretaria, né, só para atender partido político. Os partidos é um instrumento para fazer o bem para a sociedade. Não é um instrumento para fazer o bem para os próprios partidos. Nós estamos aqui numa missão partidária para servir a nossa sociedade, para servir a nossa cidade, não nos servir dela. Então, eu tenho a coragem de dizer isso para vocês. Agora, aqueles que estiverem lá, dentro dos espaços, né, aqueles que estiverem conosco, certamente vão ser reconhecidos. E quando eu digo isso, digo com a autoridade de quem já fez e agiu assim. E quem conhece um pouquinho da história de 2012 sabe disso. Agora, eu não consigo, porque senão eu vou ter lá 10 partidos na Câmara, né, e aí eu vou dar 10 secretarias para os partidos, não sobra. E tem 10 secretarias que o partido não quer. Alguém quer a controladoria do município? Ninguém quer. Né? Então tem uma procurador do município. Normalmente é alguém muito técnico, né? Muito confiança ali do prefeito. Então tem alguns espaços que a gente pode receber indicações. Eu sei que dentro do PSC tem profissional que pode ser até prefeito, pode ser vice-prefeito e pode ser secretário de muitas pastas. Então aqueles que estiverem conosco certamente vão ser reconhecidos. Okay? E né, o Mário falou das feiras. Mário, olha, eu reconheço que nós não conseguimos fazer tudo o que gostaríamos de fazer. Reconheço que fizemos muito. Eu prometi, por exemplo, Mário, construir aquela feira do Verdão, tirar aquela feira do Verdão, que era um lixo. E lá são feirantes, né? São feirantes também. São mais de 200 feirantes ali. Né? E eu nunca na campanha prometi assim, olha, vou tirar aquela... que era um padieiro feio, sujo que era. Né? Que era uma promessa do governo do Estado, era um compromisso para a Copa de 2014, o governo tirar e transferir ele de lá para fazer ali, né, um negócio lá que era para a Copa do Mundo 2014. Não fizeram. Quem fez? Prefeitura de Cuiabá. Nós construímos lá e hoje tem um local decente, digno, muito bom, né, para os feirantes. Lá são feirantes também. Grandes, pequenos, micros, lá vai muita gente da agricultura familiar, um espaço digno para a comercialização de alimentos. Eu até imagino que muitos feirantes das feiras itinerantes pela cidade vão lá para comprar os seus alimentos. Então isso é uma condição que melhora, inclusive, né, para os feirantes que fazem também. Não fizemos tudo que gostaríamos de fazer, gente, é óbvio. É igual falar, tem escola tal, tem escola tal. Nossa, tem um monte. Para o ano que vem, professor, só tem ideia, nós já estamos preparando, estamos licitando os projetos elétricos e tal, para fazer um trabalho de reforma em 52 escolas. Serão 20 creches e 32 escolas. Para começar ainda esse ano e continuar aí. Já mudamos um pouco a estratégia, vamos trocar o telhado de todas elas. Vamos trocar o forro, a parte elétrica, fazer a parte de cima, depois vir de cima para baixo. Vai fazer bem feito. Ninguém vai ver, enquanto eu for prefeito de Cuiabá, a gente lá fazer reforminha, pinturinha, só para gastar dinheiro e dizer que fez. Fazer bem feito. Eu tenho certeza com a escola. Eu fui um dia desse lá no Planalto. A escola do Planalto nós inauguramos em 2013. Pode ir lá na escola do Planalto. Nós inauguramos em 2013.
cara de nova até hoje, 2 anos depois. Pode ir lá no Planalto. Na verdade, a senhora conhece? Não tem cara de novinha, bonitinha, os móveis, a parede limpinha, que tem azulejo, porque criança põe a mãozinha na parede mesmo, tem jeito, mãozinha, pezinho, assim. Na casa da gente eles fazem isso. E está lá uma escola, né, de boa qualidade, tenho certeza que nos próximos anos, se continuar fazendo, vai melhorando as outras escolas também. Agora, não tenho dinheiro para fazer todas. Os outros prefeitos também, se não fizeram, provavelmente que não tinham também, porque quem não gostaria de fazer tudo? Me dá aí 500 milhões de reais, eu vou ver o que estrago nós vamos fazer na cidade. Mas não tem esse dinheiro. Então você tem que pegar o pouco que tem e fazer render. Aí é saber administrar, aí é ter honestidade, aí é conversar menos e trabalhar mais. Aí as coisas acontecem. Mesmo com pouco dinheiro, dá para fazer. Foi isso que nós fizemos. A senhora mesmo reconheceu, que algumas escolas, as escolas que nós conseguimos mexer, têm qualidade. As creches que nós estamos entregando têm qualidade. As escolas novas têm qualidade. Agora, tem muita coisa para ser feita. Eu só espero que o próximo prefeito, que é Deus em primeiro lugar, e depois o povo de Cuiabá que vai escolher, possa continuar trabalhando com a mesma seriedade, e aí entregar. Pode ser qualquer um de nós aqui, tem que estar afiliado do partido e ter coragem de colocar a cara, para ser candidato. Pode ser, nós já cumpri a minha missão, foi isso. Eu fiz um compromisso com Cuiabá de ser candidato, quando eu falei, e ser prefeito por 4 anos. Não sei se vocês lembram, na campanha de 2012, que eles me acusavam que em 2014 eu ia ser candidato a governador. Lembram disso? E eu fazia um esforço grande. Eu falava, não, gente, isso é mentira. Quem vai ser candidato em 2014 é o senador Blairo Maggi, que está aqui do meu lado, ou o senador Pedro Tax, que está aqui do meu lado. Porque se você deixa contar uma mentira muitas vezes, ela acaba virando verdade. Passou o tempo, e hoje eu posso dizer, honrei o meu compromisso com a cidade de Cuiabá. Fiz um compromisso de ser prefeito por 4 anos. Se você candidato de novo, nós estamos construindo essa possibilidade, mas eu tenho que ainda oficializar isso até o dia das convenções. Se depois, Deus em primeiro lugar, e o povo de Cuiabá vai me escolher, ou escolher um candidato, isso é só mais 2 ou 3 meses aí que vamos dizer. Então é importante você fazer compromissos, honrar os seus compromissos, é isso que eu fiz até agora, e é isso que eu gostaria de fazer por toda a minha vida, e eu gostaria que nós pudéssemos, o PSB e o PSC. Então, quando eu falo isso, o compromisso é maior, ele é muito mais forte, porque o compromisso entre os partidos, porque quando você fala de partidos, não é o Mauro com algumas pessoas aqui. O PSB hoje é o deputado Fábio, o PSB hoje é o deputado Agildo Sacchetti, o PSB hoje é o deputado Botelho, o deputado Max, o deputado Mauro Sávio, o deputado Oscar. Entendeu? Um partido, ele é mais pessoas. O PSC, não estou falando só com o Oséias, não, que é o vereador, estou falando com a executiva, estou falando com mais pessoas. Então, o compromisso partidário é um compromisso mais forte, porque ele é feito entre mais pessoas. O compromisso com o PSC é com todos vocês que representam esse partido. Então, eu gostaria de ter o PSC junto com o PSB nessas eleições. E aí, os detalhes, que não são detalhes, eles são importantes, mas eles serão construídos aí num diálogo mais pormenorizado, feito aí por aqueles membros, aquela comissão que vai representar aí todos vocês, para que a gente possa ter os detalhes alinhados aí pela frente. Tá bom, gente? Muito obrigado. Tem pessoal, melhor fazer uma consideração aqui.